Galera, tudo bom? Eu sou Vinícius Mezel, do Zona de Dados, e hoje eu vou apresentar como o Machine Learning funciona para vocês. Bom, eu sou esse cara aqui da foto, meu GitHub é github.com/vmezel, e a mesma coisa para o Twitter. Eu sou pesquisador de Machine Learning no IME da USP e trabalho lá no Cognitivo.ai. Bom, o Zona de Dados tá precisando de um apoio, galera, então para a gente continuar a fazer esses vídeos com maior qualidade e que demandam mais tempo, a gente realmente precisaria de um apoio de vocês. Então eu abri uma campanha no Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo, e nisso a gente espera coletar uma graninha para tentar melhorar o nível do canal, entendeu, galera? Então a gente vai contratar editor. Então, assim que você puder ajudar, toda ajuda é bem-vinda, tá? Então eu já agradeço antecipadamente. Bom, mas afinal, o que é Machine Learning? Então eu separei uma piadinha, né, que todo mundo faz em apresentação de Machine Learning, que é o que a sociedade acha que eu estou fazendo, o que meus amigos acham que eu estou fazendo, o que os meus pais acham que eu estou fazendo, o que os outros programadores acham que eu estou fazendo, o que eu acho que eu estou fazendo, e finalmente o que eu realmente faço, que é realmente um from, uma biblioteca em Python, import o módulo de Machine Learning. Obviamente tem toda a teoria e etc. Bom, então, o que é Machine Learning afinal? É a parte da ciência da computação, e assim como da inteligência artificial, e ela é usada para descobrir e buscar padrões em dados a partir de cálculos matemáticos e estatísticos. Ou seja, ele vai pegar um dataset, que é um conjunto de dados, vai tentar processar atrás de algum padrão que não seja evidente para um humano. Então, aqui estão alguns tipos de problema, que são os problemas que dá para trabalhar com machine learning sem você necessitar de uma coisa muito avançada, que são os problemas regressivos, que pedem uma regressão, ou seja, você tem uma variável contínua no seu passado e você quer estimar, por exemplo, a cotação do dólar hoje, dado o dataset do passado que você tem. Ou, por exemplo, você pode classificar um bebê dado outros datasets de imagem, por exemplo, e você pode falar se ele é masculino ou feminino. Então, existem esses dois tipos de problema. Bom, e quais são os tipos de aprendizados resolvidos com o machine learning? Muita galera não sabe, mas machine learning tem dois tipos de aprendizado, que é o aprendizado supervisionado, que você já tem os dados classificados e você quer classificar novos dados. Então, por exemplo, dado um cachorro que eu achei aleatoriamente na rua, qual raça ele é? Tendo um livro de raças, eu conseguiria saber qual raça ele é, a menos que ele fosse um vira-lata. Ou um aprendizado não supervisionado, que é, a partir das características daquele grupo, eu consigo definir a, ao grupo que ele pertence, aos subgrupos daquele grupo, sem ter realmente uma label daquela categoria. Bom, aqui tem um exemplo de aprendizado supervisionado. Ou seja, a gente tem alguns dados aqui que a gente já tem os valores já definidos. Isso daqui é do dataset Iris, que vai estar disponível na descrição. E esses dados já estão classificados. E se eu tivesse um dado aqui, qual seria a classificação dele? Então é isso que o aprendizado supervisionado faz. Dado esse conjunto de dados já classificado, ele pega isso, usa como uma base de aprendizagem e tenta ver a fórmula que mais se encaixou, né, obviamente, e ele vai aplicar essa fórmula para esse novo ponto no mapa, no plano euclidiano, desculpa. E aqui são alguns algoritmos que são usados para esse problema. O Naive Bayes, que é baseado no teorema de Bayes, que é P de A em B é igual a P de B em A vezes P de A sobre P de B, que seria a probabilidade de A em B acontecer, dado que a probabilidade de B em A vezes a probabilidade de A sobre probabilidade de B. O SVM, que trata os dados com um vetor de suporte, ou seja, ele pega um hiperplano ótimo, ele traça um hiperplano, aliás, ele traça uma reta, que seria um outro hiperplano, que separa da melhor forma possível os dois conjuntos.
Nesse caso são dois, mas existem outros tipos de classificadores de SVM que classificam mais setores ou grupos. Existem as Random Forest, que são florestas de árvores de decisão. Elas são geradas aleatoriamente e vão sendo otimizadas. E, por exemplo, os dados de Random Forest são, na maioria das vezes, classificatórios. Os dados de SVM também são classificatórios, mas, por exemplo, você poderia usar o SVM que já tem um módulo pronto para realizar a regressão. Você usaria o SVR. E existe o classificador do SVM, que é o SVC. A mesma coisa acontece com o Naive Bayes. E um exemplo de algoritmo de aprendizado não supervisionado seria o seguinte: a gente tem esses grupos, né? A gente, na verdade, tem esse campo amostral aqui de dados. Dado esse campo, quais são os grupos que a gente tem? Dado que a gente quer separar em 5 grupos. Então aqui a gente tem os 5 grupos. Como você separaria esses grupos? Aí o computador irá fazer os cálculos para você e vai separar eles da melhor forma. Esses algoritmos não supervisionados usam o clustering, que muita gente já conhece como K-means, mixture models ou clustering hierárquico, que é basicamente agrupar semelhantes em um grupo. Mas assim, nem todo problema pode ser resolvido com machine learning. Por exemplo, a gente não consegue predizer o futuro sem os dados, ou a gente não pode fazer muito milagre sem ter um conhecimento prévio. Então, machine learning não é milagroso, galera. Bom, aqui são alguns problemas que foram resolvidos com machine learning, que são os carros autônomos, a medicina diagnóstica, a genética, que deu muito avanço, e desse realmente eu posso falar que é uma área que está realmente crescendo e precisando de machine learning, e a galera de bolsa de valores, que a partir de regressões consegue predizer novos valores de ações. Bom, aqui são as fontes. Foram usados o Udacity, a introdução ao machine learning, o Guia Mangá de Estatística e o Python para desenvolvedores. E eu agradeço muito a vocês. Compartilha e apoia o Zona de Dados. E um abraço. Até mais.